Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Rômulo Narducci, estou aqui no Terraço Baldio, aqui em São Gonçalo, para poder apresentar a segunda edição do Poesia Serve para Isso. A primeira edição foi maravilhosa, foi um sucesso, tá aqui no YouTube, no canal da 2Demais TV. Foi com a Patrícia Porto, poeta maravilhosa, é só você ir lá. Se você não assistiu, assista. Se já assistiu, volta lá e dá aquele like, dá aquela curtida legal. E hoje eu vou receber um poeta maravilhoso, um poeta querido de longa data, que está aqui ó, no coração, Hudson Pereira. Ele vai contar a sua história, a sua trajetória. E olha, poesia serve para quê? Poesia serve para quê? Poesia serve para a gente ter certeza que a gente não sabe o que está fazendo aqui. Porque eu vejo, né, eu falando enquanto leitor, não é nem enquanto poeta. Enquanto leitor, você tem um sentimento que você não sabe explicar. E você, de repente, se depara com um poema que mais ou menos consegue expressar aquilo que você está sentindo, mas que você não sabe expressar. Só que ele não te explica o que você está sentindo, ele te confunde mais ainda. Então eu acho que a poesia, ela reafirma a gente não saber nada sobre o que é estar aqui, sobre o que é viver, sobre o que é sentir. Ela só serve para embaralhar mais. Mas pelo menos você não se sente sozinho mais. Você acha que a poesia ela cria essa conexão com o poeta e com o leitor? Você falou que você explicou como leitor. Como leitor. E como poeta, como que você explica? Como poeta é mais ou menos isso. É eu tentar dizer o que eu não sei mas que tá presente, está pulsando, então eu preciso de alguma forma dizer aquilo, só que eu não faço ideia absoluta do que eu estou dizendo. E é apenas um mecanismo de botar para fora, de conseguir expressar o que eu não entendo. Eu acho que a poesia nunca te responde, ela só te ajuda a perguntar mais ainda. As respostas não vêm. E quando você começou a escrever? Na verdade, assim, porque existe aquela coisa de que a gente começa a escrever, que eu falei até no programa passado, com a Patrícia Porto, que todo mundo escreve, assim, todo mundo na adolescência, todo mundo tem um caderno que escreve pensamento, escreve poesia e tudo. E quando você começou a escrever e se dar conta de se reconhecer como poeta, que tem aquela coisa, eu estou escrevendo, mas aí quando você começa a se reconhecer como poeta, cara, isso é poesia, eu sou poeta. Isso já foi, assim, eu já tinha, eu sempre tive um sentimento, assim, de inadequação. Eu sempre me senti meio assim, fora do lugar que eu estava, do que esperavam de mim na adolescência, né?
eu não conseguia me ver naquele lugar que os adolescentes da minha geração estavam, mas eu não sabia como eu podia expressar isso. E assim, eu sou eu tive uma criação com bastante contato com a arte. A minha família tem compositores de samba, eu cresci ouvindo, do lado da minha mãe, eu ouvia Legião Urbana, do lado do meu pai eu ouvia Chico Buarque, os meus avós ouviam samba, a minha avó, que é uma pessoa que tem também uma influência muito forte na minha formação, ela sempre ouviu as cantoras do rádio, então eu sempre tive cercado de música. E com música brasileira, com a língua portuguesa, nossa língua, a língua portuguesa brasileira. Então eu sempre entendi que a melhor maneira de eu conseguir expressar as coisas era escrevendo. Então eu comecei a escrever um diário desde criança. Eu sempre tive o hábito de escrever as coisas que eu estava sentindo, as coisas que eu estava observando. Mas o que eu entendia por poesia era uma coisa muito erudita, porque era a poesia que eu lia na escola, e que eram os clássicos, né? Era Olavo Bilac, e era um tipo de poesia que eu não conseguia ter essa conexão. É uma coisa que é empurrada, é aquela mesmice. E eu não conseguia me conectar com... Eu não sentia conexão com o que eu achava que era poema, poesia, que eram esses autores, os românticos. Né? Mas eu conseguia me conectar com as letras de música. A virada de chave foi quando eu comecei a conhecer autores contemporâneos. Eu era adolescente, morava aqui em São Gonçalo e passei para a FFP, o curso de letras. E no primeiro período eu tive uma matéria que era a teoria da literatura, que o professor deu uma apostila de vários poemas para a gente analisar. E só eram poemas de autores contemporâneos vivos. Aí tinha o Antônio Cícero, tinha a Elisa Lucinda, tinha a Fernanda Young, tinha Bernardo Vilhena, Adélia Prado, que eram autores que, assim, na minha adolescência eu nunca tinha ouvido falar, porque na minha adolescência eu tive contato com os autores clássicos mesmo. E quando eu descobri esses poemas, esses poetas, eu entendi que o que eu rabiscava e o que eu escrevia podia ser denominado poesia, porque antes para mim era pensamento. Eu estava pensando as coisas. Porque não se encaixava nas letras de música que eu ouvia, porque não tinha aquela estrutura, né, rítmica, melódica. E eu não achava que podia ser poesia, porque eu não conhecia a poesia desse jeito. Só que, por exemplo, o Antônio Cícero, o primeiro poema dele que eu li, e ele se tornou assim uma referência para mim, que era o poema Onda, que ele falava de ele conheceu um cara na praia e tomou um picolé de manga. E o poema da Elisa Lucinda era um poema que ela falava que ela estava em frente da TV vendo novela, sentindo saudade do amor dela, e com bode no cabelo. E ter descoberto, assim, que poema podia falar dessas coisas do dia a dia, dessas coisas simples, isso se abriu para mim, assim, foi revelador, assim, foi uma virada de página, assim, de chave na minha vida. Bacana. Eu só quero constatar uma coisa, a gente está num terraço, né? E vocês estão ouvindo cachorro latir e tudo. Alguém dá Rivotril pra esse cachorro? Não, cachorro. Brincadeira, pessoal. Eu também amo, cara, mas vamos lá. A gente está no terraço baldio gravando aqui. Não, eu acho que o que foi mudando a minha maneira de escrever foi a própria vida mesmo. Quanto mais você lê, e mais você dialoga, e mais você conhece. Eu acho que também essa vivência de começar, né, principalmente depois que eu publiquei, eu comecei a conviver com outros escritores, com outros poetas, e aí eu fui conhecendo outras maneiras de escrita. Eu acho que isso influencia assim. E eu sempre falo, eu gosto de ler e me inspirar nas pessoas vivas, com todo respeito aos grandes clássicos, aos grandes mestres centenários. Tem muitas influências. Você lê muito contemporâneo. Mas eu gosto muito de ler muito contemporâneo. Eu gosto muito de ser surpreendido.
de procurar na internet, agora na internet, mas uns anos atrás eu chegava na livraria e ficava dedilhando a sessão de poesia, pessoas que eu não conhecia, e editoras pequenas, 7 letras, e eu gosto disso. Inclusive, alguns dos poetas que me influenciam muito são poetas que são vivos e ativos, como a gente falou, né, da Elisa Lucinda. Tony Cícero partiu, né, recentemente, mas era uma grande influência. Mas tem um poeta que é muito, muito importante para mim, que é Braulio Neto, que ele tem um livro só publicado, mas é um livro que é um livro pelas 7 letras, que é um livro que ele fez A Orelha do Café. E foi assim, o livro dele foi tão marcante para mim que eu mandei e-mail para ele sem conhecer ele, falando que eu tinha um livro que eu queria que ele fizesse a orelha, e ele fez. Tem também assim um cara, né, Rômulo Narducci, que eu gosto muito de ler, que é um cara assim meio difícil da gente alcançar, muito famoso. Facinho. Mas eu gosto de, eu acho que o que me influencia é essa galera que eu posso ler e de certa forma eu posso alcançar, trocar uma ideia. Eu gosto disso. Isso é bacana, sabe por quê? Isso é bacana porque existem muitos poetas, muitos escritores que não leem os seus contemporâneos. Não, existem muitos poetas que não leem, ponto. Que não leem. Que não leem. Eu defendo muito isso. Eu defendo muito a leitura. Eu defendo muito a troca, o diálogo. Essa troca, esse divertir. Acabou de passar aqui o caminhão. Esse é o caminhão do lixo, já fez é o caminhão do lixo, mas assim, os trabalhadores sensacionais. Os caras estão na luta e cara, eles. Eu fico abismado que os caras trabalham numa alegria. É verdade. Eles trabalham numa alegria, eles trabalham onde eles passam, eles fazem uma farra. Eu acho sensacional, cara. Mas olha, em relação à sua escrita, eu acho que todo mundo tem essa coisa da expectativa. É mentira. Tem gente que fala, eu não ligo, eu escrevo pra mim, escreve pra você deixar na gaveta. Enfim, eu acho assim, que todo escritor, todo poeta principalmente, que a gente aqui está falando de poesia, tem alguma expectativa em relação aos leitores. Você tem alguma expectativa do que você espera que eles alcancem do que você faça? Porque assim, falando de mim, você conhece a poesia que eu escrevo, eu sou drástico, né, com as coisas e tudo, e a minha coisa é querer incomodar, né? Esse livro aqui, eu senti isso em você. Esse livro aqui, A Tempestade do Poder, eu senti isso em você. Você tem alguma expectativa? O que você espera que eles pensem, assim, do que você escreve? Sem querer soar pretensioso, mas assim, eu quero com a minha literatura, primeiro de tudo o meu objetivo é fazer com que alguém também não se sinta sozinho. Como eu me sentia e deixei de me sentir quando eu li Antônio Cícero, quando eu li Elisa Lucinda, de perceber, não, alguém de algum jeito aí entende mais ou menos o que eu estou sentindo. Então, assim, quando eu converso com leitores que falam, eu adorei esse poema e eu entendi, então eu sinto isso, eu acho que atingiu o objetivo. Meu objetivo é esse. Com Tempestade tem um pouco disso de incomodar, pelo menos fazer refletir. Então, assim, essas são as minhas ambições. Ó, chegou o Zé Delivery, alguém pediu? Me dá uma cerveja, gente. Vai, pergunta.
Porque a gente tem ele tá no terraço baldio, isso aí a gente tem interferência, tá movendo cachorro, tá movendo. Os cachorros hoje estão nervosos, cara. É mesmo, Eu acho que não sei, é a minha presença aqui. Eles reconhecem os seus iguais. Que marca o território. Mas como você está falando? Eu acho que meu objetivo é esse, minha missão é essa. Ao ser lido, de alcançar alguém nesse lugar, de mostrar que assim, o que eu sinto, você também sente. De alguma forma, a gente está ligado por isso. Eu acho que a poesia também liga muita gente com isso, por esses sentimentos universais, conecta por esses sentimentos universais de às vezes, por exemplo, eu me lembro, eu com 20 anos, ia lá na taverna e eu via os poetas, eu via você falava assim, pô, esse cara aí sabe o que ele tá falando. O cara que tem uma outra sabe de nada em você. Não, ele sabe o que ele tá falando. Se ele, eu espero isso. A minha missão é essa. É que alguém consiga perceber que não está sozinho sentindo essas coisas. Porque eu escrevo muito no Café Expresso, escrevo muito sobre os sentimentos universais, que é amor, desilusão, a busca por saber quem você é, que é uma busca que nunca termina, né? Que a gente vai morrer tentando entender quem a gente é. É verdade. Tem algum livro que você leu assim, você falou assim, putz, eu queria ter escrito esse livro. Aquele que te pegou assim pela lapela, te sacudiu e falou assim, eu queria ter escrito esse livro. Nem assim, aquela inveja, fala inveja branca, mas assim... Não, isso não existe. Não existe. Mas assim, eu queria ter escrito essa porra. Qual livro? O Amor é o Cão dos Diabos, do Bukowski. Putz, aquele livro... Tem uma história com esse livro também. Eu tenho uma história com esse livro que tem a ver com esse terraço aqui. Um dia eu vou contar essa história. Eu não vou contar agora não. Vou contar rapidamente. Eu vim morar aqui há muito tempo atrás. Eu morei no terraço baldio e eu comprei esse livro. Eu estava passando por uma situação na minha vida que justamente quando eu abro na livraria, eu só comprei o livro porque quando eu abri justamente de como ser um grande escritor. Eu me identifiquei. Aí eu trouxe o livro para ler. Esse livro é sensacional. Esse livro é sensacional, é um livro de formação. O Amor é o Cão dos Diabos, Charles Bukowski, gente. Sensacional. Agora sim, um poeta. Um poeta. É bate-pronto. Definitivo, Antônio Cícero. Uma poeta. Ana Cristina César. Aí você pegou pesado. Ana Cristina César. Eu amo a Elisa Lucida, por exemplo, para mim ela é o segundo lugar. Mas a Ana Cristina César. Eu me identifico mais com a Ana Cristina César. Amo também Silvia Plath, eu acho assim. Também gosto. Eu gosto dessa coisa da intensidade, assim. O que você gostaria de dizer para quem está começando a escrever? Estou começando a escrever poesia e de repente está passando ali e vê esse bate-papo e fala, dois malucos conversando sobre poesia. Está começando, o que você gostaria de dizer para essa pessoa, para essa nova geração que está chegando aí na poesia? Na verdade, assim, eu sou professor do Estado e eu lido muito eu trabalho com adolescente, eu trabalho com ensino médio e eu fico impressionado com a quantidade de meninos e meninas que querem escrever poesia. Então eu estou sempre com essa troca. Coisa maravilhosa. Sim, inclusive eu acho, né, eu tento entender esse fenômeno porque é um fenômeno que quando eu era estudante não tinha. Era bem mais fraco. Hoje em dia é um fenômeno assim, bem forte. Assim, tanto que o colégio que eu trabalho a gente vai fazer concurso de poesia esse ano, porque tem bastante. E uma coisa que eu dou dois conselhos, um técnico e um instintivo. O instintivo é, comecem sempre falando a verdade.
falando a verdade sobre você. Se diz Que não adianta a gente escrever sobre como a gente gostaria que a nossa vida fosse, o que a gente gostaria de ser. A gente tem que escrever sobre o que a gente é. E o conselho técnico que eu dou é: menos é mais. Se puder tirar, sempre tire. Sempre tem uma palavra sobrando. Sempre tem alguma coisa que você pode arriscar. Que esse é um conselho que eu peguei com o Afonso Romão de Santana, que eu já estudei com ele. Ele falava isso, eu estudei com ele. Né? Eu tive a oportunidade de estudar com ele e com a Marina, há alguns anos atrás. Né? E o Afonso Romão falava assim: decupar é preciso. Pode tirar? Tira. Pode tirar? Tira. Sempre dá para tirar. Porque na poesia menos é mais. Então esses são os conselhos que eu costumo dar. Esses são os conselhos que eu dou. É interessante que você falou da sua infância, um pouco de como você começou a escrever. E eu sei, é claro, a gente se conhece, eu sei um pouco da sua trajetória e que você é daquela região de Madureira, né, cara? Sou. Eu nasci no bairro de Cavalcante, que é satélite de Madureira, e foi lá que eu passei minha infância e a pré-adolescência. E a minha influência, assim, de lá, né, os meus primeiros anos, foi de ter tido esse contato, principalmente com o universo do samba. O samba era uma coisa que foi muito presente na minha família. Meu avô era compositor, meu padrinho era compositor. Império Portela. Sou portelense, azul e branco. E Em Cima da Hora, que é a escola do bairro. E essa influência de ter crescido vendo roda de samba no quintal de casa, de ter contato com as letras do samba, eu acho que isso alimentou um pouco a minha paixão pelas letras. Porque, acima de tudo, eu sempre gostei de escrever, desde criança. Um dos primeiros brinquedos assim, que eu me lembro que eu ganhei, foi uma máquina de escrever da Braslit, que era uma máquina de escrever infantil. E que eu escrevia carta, eu escrevia letra de música, que pra mim era letra de música. Hoje em dia eu considero até uns pequenos poemas assim, que eu fazia. E isso ficou em mim. Quando eu fui me tornando adolescente com essa necessidade de me expressar, eu acho que já estava presente essa semente das palavras. Tanto que para mim, escrever sempre foi mais fácil do que às vezes conversar e comunicar. Meus pais falavam que quando eu era criança, às vezes eu queria falar alguma coisa para eles, eu preferia escrever uma carta do que conversar com eles. Escrever sempre teve esse papel assim, de me ajudar a me expressar. E acho que hoje em dia eu ainda acho que eu me expresso melhor escrevendo do que falando. Esses foram vários territórios que você passou, né? Você de Madureira veio parar Em São Gonçalo. aqui em São Gonçalo, né? E como é que foi essa trajetória? Você veio com que idade pra cá? Eu vim pra cá com 13. A minha mãe se casou com meu padrasto e a gente veio morar em São Gonçalo, no Zé Garoto. E assim, o papel de São Gonçalo na minha vida é porque foi um lugar assim que eu me desenvolvi mesmo, porque eu cheguei aqui com 12 para 13 e foi onde eu vivi todas as experiências assim definitivas. Foi o lugar que eu me tornei adolescente, me tornei adulto, o lugar que eu me apaixonei e onde eu fiz o meu curso superior, né? E basicamente tudo que eu sou hoje, o homem que eu me tornei, ele foi construído aqui, nesse lugar, convivendo com as pessoas daqui, convivendo com a cultura e o ambiente daqui. E hoje em dia, não moro mais aqui, depois de São Gonçalo passei por Niterói, agora no Rio, mas eu tenho um vínculo muito forte com São Gonçalo e escolhi ser o lugar que eu trabalho. Eu sou professor do estado hoje em dia e eu sinto que a minha maneira de contribuir para esse lugar é batalhando pela educação daqui.
E a gente se conhece daquela época da taverna. Da época da taverna. Na verdade, eu fui te conhecer, a gente foi se aproximar mais no Brinde à Poesia. Sim. Né? Você frequentava a taverna, mas ficava quietinho, né? Sim, sim. Porque como eu sempre tive um pouco essa dificuldade de me expressar, falando e socializando, eu tinha também um bloqueio de não conseguir, quando eu comecei a escrever, eu não conseguia mostrar para as pessoas. Eu fui muito tempo um poeta de gaveta. Eu começo a escrever ali mais ou menos 2004, 2005. Em 2005 eu passo para a UERJ, a FFP, e começo a ter contato com outras pessoas que escreviam, porque na universidade, né, tudo, ainda mais faculdade de letras, tinham vários poetas, e foi mais ou menos o lugar, assim, a faculdade, eu comecei a perceber que eu não estava sozinho nessa de escrever, porque antes eu era a única pessoa da minha idade que eu conhecia que escrevia. E eu me lembro que um dia, voltando da faculdade, eu vinha andando eu morava no Zé Garoto, vinha andando da UERJ, no Paraíso. Passei pela FASG, ali no Zé Garoto, e um colega de faculdade falou assim, vamos entrar para ver um evento que tem aqui. E entrei, e era Uma Noite na Taverna, que você apresentava com o Rodrigo. E eu me lembro, assim, que eu fiquei muito surpreso de entender que São Gonçalo era um lugar que tinha uma cena literária com um público forte e muitas pessoas que me entendiam. Eu senti que ali eu seria entendido de alguma forma. Eu senti acolhido naquela cena. E assim, eu sempre falo, eu sou um eterno aprendiz. Inclusive, enquanto professor, eu sempre gosto de falar para os meus alunos que eu estou ali ensinando, mas eu também estou aprendendo, que a gente ensina e aprende. E eu passei anos frequentando a taverna, sem me apresentar, sem dialogar com as pessoas quietinho, porque eu queria aprender, eu queria assimilar um pouco daquele universo até eu me sentir seguro. E demorou muito, porque eu comecei a escrever com 18 anos. Primeira vez que eu li um poema num sarau, eu tinha 29. Eu passei 11 anos frequentando um sarau só como ouvinte. Fiquei na gaveta. Esse aqui foi o seu primeiro livro, né? Foi. O Café Expresso e Outros Poemas. Sim. Esse livro aqui. Com quantos anos você lançou esse livro aqui? Com 30. Eu comecei a escrever, ele tem poemas de 2006, quando eu tinha 20, até 2016, quando eu tinha 30, que foi quando eu lancei. Você fez uma antologia de vida, né? Você foi trazendo os poemas. Ele é um livro de formação. Quando eu olho para ele, assim, eu releio às vezes, eu consigo perceber que tem todas aqueles anseios, aquelas tentativas de descobrir, né, que a gente tem de descobrir qual é a nossa voz. Tem várias referências aos poetas que eu admiro. Eu falo muito do Bukowski, do Cazuza, do Caio Fernando Abreu. E ele é um livro que ele retrata assim, bem a construção de quem eu sou como poeta. De quem eu fui até esse momento. Eu até conversei com você ali nos bastidores que eu achei interessante. Esse é o seu segundo livro. Sim. A Tempestade Vem Por Dentro, que eu, assim, tive a honra até de fazer a orelha. Na verdade, eu tô na orelha dele e ele tá na minha orelha, né? Porque ele fez a orelha do meu último livro. Então, assim, eu percebi na leitura dos dois livros uma coisa muito interessante. Esse livro aqui, eu percebo que é uma visão que você tem, né, do mundo exterior, e você traz para dentro para poder jogar para fora, aquela coisa bem Flaner, né? Aquela coisa assim da boemia. E esse livro aqui, ele é bem tenso, né? E ele
já tem uma coisa diferente. Não sei se você nunca te falaram isso, mas é a perspectiva que eu tive, que parece que você traz, na verdade, de dentro para fora. É coisas que já vêm assim, bem guardadas, assim, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco desse A Tempestade Vem para Dentro. Como é que foi o processo desse livro de escrita? Como é que veio essa ânsia, né? Essa ânsia. O Café é bem isso, né? Ele é um livro de formação, porque ele tem poema, o poema, título, né, O Café Expresso, eu escrevi ele em 2006. E o livro foi publicado em 2016, então tem 10 anos. São 10 anos assim de apuro também, porque eu sempre fui muito exigente comigo. Sou muito exigente. E Quem não é? Qual artista não é? E eu tentei assim extrair assim o máximo que eu conseguisse de apurar os poemas e estudar e ler e reler e tira isso, tira aquilo e deixa bem enxuto e conseguir fazer um livro que me representa. Eu acho que se alguém quer me conhecer, o Café ele é a porta de entrada para me conhecer. Ele já é assim, tipo, aqui, eu sou útil. Eu sou assim, né? É assim que eu vejo a vida, é assim que eu vejo a cidade. Já a Tempestade, ele vem de um processo mais interno mesmo. Ele é um livro que ele foi fruto muito da minha construção enquanto pessoa, adulto, minha visão do mundo, minha visão da sociedade, minha visão política, de entender quais são os valores que eu acredito, qual é o lado que eu estou, porque eu acho que se posicionar é importante, e principalmente qual é o meu papel. Se eu sou um poeta, né? Eu sou um poeta, mas se eu sou um poeta, se eu sou um escritor, qual é o meu papel? Meu papel não é só enaltecer a beleza da vida, é também falar das injustiças e das coisas que me angustiam. E ele foi escrito, diferente do Café, que levou 10 anos, ele foi escrito em 1 ano e pouco, assim, basicamente. Ele foi escrito durante 2020. Foi quando teve a pandemia, teve o lockdown, que a gente ficou dentro de casa, passando por todo aquele terror, aquela loucura toda. E, assim, eu acho que todo mundo enlouqueceu um pouco, todo mundo se feriu um pouco e está se curando até hoje. Tá todo mundo se curando até hoje. Mas a minha maneira de não terminar 2020 pior foi escrevendo. E esse livro ele é fruto dessa vivência dentro de casa, de rever a importância das coisas e de valorizar a vida e de amaldiçoar quem não merece nossa consideração. Pode falar, que a gente pode falar tudo que quiser. E assim, ele não começou em 2020, na verdade ele começou em 2018, né, no ano de 2018, que assim, a partir de 2018 nós tivemos os eventos assim mais terríveis, tenebrosos, né, do Brasil, que eu considero, né, foi o assassinato da Marielle, que foi a eleição de 2018 e a ascensão dessa extrema-direita conservadora. Espero que chegue a hora. Também. E enquanto poeta, enquanto pessoa, eu me senti no dever de não só expressar qual é a minha posição, mas de defender e de refletir sobre esse meio, porque foi uma época, assim, um pouco, principalmente em 2019, antes da pandemia, que a gente teve muitas surpresas, assim, pessoas que você convivia se revelaram flertando com fascismo e apoiando coisas absurdas.
Tem um poema, por exemplo, Estar Vivo que Atrevimento, que eu falo sobre um amigo meu que fez o desenho da capa do livro, que ele, em pleno carnaval, todo mundo fantasiado, ele sofreu um crime de homofobia no terminal de Niterói. Ele foi agredido por 7 garotos. E em pleno carnaval, tá todo mundo se divertindo, fantasiado, que não teria espaço para esse tipo de violência. Viram ele ali vulnerável, agrediram ele para roubar um celular. Então, eu peguei todas essas vivências ruins e tentei transformar em arte para mostrar que a arte também é uma arma. Tanto que na contracapa, né, tem aqui: a arte é uma arma. Que é uma frase também do James Baldwin, que eu uso como citação. Maravilhoso. Inclusive fala que artistas estão aqui para... E esse livro ele veio disso, ele veio dessa vontade assim de usar qual é a arma que eu tenho, é a minha arte, usar a minha arte para pelo menos determinar e mostrar qual é o meu lado na história. Vou fazer uma incursão quebrando a quarta parede, que da outra vez o som saiu ruim e eu pego, diretor, essa incursão para fazer agora. Para mim, suástica é dar bico até virar catavento. Para mim é isso. Para mim é isso. E essa é a função não só do artista, né? O poeta, principalmente, que ele tem aquela visão mais profunda, né, das coisas, é registrar o seu tempo, né? É registrar o momento. Você pega, você vai ler poesias do século passado que você está vendo registros históricos. Eu acho que esse período que a gente passou da pandemia, tem muita gente que produziu falando sobre, e teve gente que não quis produzir, mas que eu acredito que vai produzir daqui a um tempo, porque o negócio foi tão pesado. Eu escrevi um livro, o Augusto Dias, que é um amigo nosso, poeta, escreveu também sobre, você escreveu. Eu acho que essa é a função do poeta mesmo, de registrar o seu tempo e o seu momento. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final desse programa e eu quero agradecer a presença do Hudson, que é um poeta maravilhoso. Ele tem esses 2 livros aqui, cara, olha só. Para adquirir, como é que faz? É direto comigo. Não posso deixar de falar, né? Os livros são publicados pela Dowsley Editora, da Lucília Dowsley de Niterói. Guerreira, em breve vai estar aqui. Minha parceira na publicação dos livros. E é direto comigo no Instagram, ou Hudson Pereira, quem quiser seguir, só seguir lá. Não sou uma pessoa de rios, de vídeos. Eu uso o Instagram para publicar foto, para publicar texto. Sou meio old school no Instagram, mas estou lá. Quem quiser conhecer meu trabalho, está lá. Gente, Hudson, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos lá. Concentrado, cara, ele fica aí concentrado. Tudo bom, é preso. Os 2 disfarçando. Tranca ela lá dentro. Eu tenho que terminar o